Israel diz ter atingido mais de 1.300 alvos do Hezbollah só nessa segunda-feira. O número de vítimas subiu o dia todo e a última atualização fala em quase 500 mortos. Pelo menos 1.600 pessoas ficaram feridas nos bombardeios. As últimas informações com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Embora 24 crianças e 42 mulheres estejam na lista de mortes confirmadas, o porta-voz das Forças de Defesa israelense declarou que o ataque foi minuciosamente direcionado, seguindo informações precisas do serviço de inteligência. A mensagem do Exército também diz que dias desafiantes estão por vir. O governo do Líbano, por sua vez, informou que as bombas caíram em pequenas cidades e vilarejos entre o sul e o leste do país, sugerindo que a destruição tem afetado majoritariamente a população civil. A possibilidade de mais ataques nos próximos dias provocou enormes filas nos mercados e nos postos de gasolina. A população teme o risco de escassez de produtos essenciais. Em um segundo pronunciamento, o ministro da Defesa revelou que os mísseis israelenses eliminaram milhares de foguetes e munição do Hezbollah. Yoav Gallant garantiu que unidades inteiras foram tiradas de combate e classificou os últimos dias como os mais difíceis para o Hezbollah desde a fundação do grupo em 1985. Os Estados Unidos disseram que irão enviar mais tropas ao Oriente Médio, caso a escalada da guerra ameace a segurança de Israel. O Pentágono citou razões estratégicas para não revelar a quantidade de militares que pretende deslocar até a região. Recentemente, o Departamento de Defesa retirou o porta-aviões USS Theodore Roosevelt, que estava ancorado no litoral israelense, caso o governo de Benjamin Netanyahu precisasse de apoio. Bom, Marcelo Favalli, bem-vindo mais uma vez, boa noite. A imprensa internacional falando que é o pior ataque que o Líbano sofreu, pelo menos desde 2006, e ao que tudo indica, essa guerra vai fazer aniversário com um clima ainda mais tenso, não é isso? Pois é, boa noite, Tiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha. O Tiago se refere a daqui 15 dias, fazer uma conta rasa, quando a gente completar 7 de outubro, é um ano desde o fatídico ataque do Hamas contra Israel, e essa enorme resposta, primeiro a faixa de Gaza e agora, mais recentemente, ao sul do Líbano, onde está o Hezbollah. Percebam que o número de personagens nessa história ele só cresce. E por isso a gente tem que olhar não só o micro que aconteceu no Líbano, mas a gente tem que olhar o macro, toda a região. Começo aqui para a gente voltar nessa guerra aí que está, infelizmente, para completar um ano, na faixa de Gaza. Porque eu transformei num gráfico aqui, num mapa, dados que foram divulgados recentemente pelas Nações Unidas. Eles são dessa semana, que mostram uma área que hoje é praticamente terra arrasada, era já a maior concentração humana, uma das maiores concentrações humanas do mundo. Estou falando em algo de 2.124.000 habitantes antes da guerra. Óbvio que houve uma fuga, houve um êxodo, mas muito pequeno, porque estou falando de um território murado, fechado, e as Nações Unidas voltaram a fazer um alerta, além desse, sobre a escalada de violência no Líbano, mas falando sobre a falta de abastecimento para as pessoas que continuam na faixa de Gaza, que ainda está na casa do 2 milhões de habitantes, por exemplo. Então aqui tem um número entre 21 de outubro de 2023 e a primeira quinzena de setembro de 2024, o número de entradas de caminhões de ajuda. É claro que esses números maiores, que fazem fronteira com o Egito, são os mais numerosos, 23 mil caminhões de ajuda ao longo de um ano, quer dizer, 23 mil viagens. Só nesses pontos, 11.600, 3 mil, muito menos onde é a maior concentração da faixa de Gaza. E aqui os números em que essas passagens ficaram abertas durante um ano. Por exemplo, nessa região, 13 dias, 32 dias, 69 dias. É um alerta, parece bastantes dias e parecem muitas entradas de ajuda humanitária, mas não são, é um alerta da ONU. Agora vamos passar para o foco, aí o ponto focal da nossa discussão, que é o Líbano. Em amarelo, os bombardeios israelenses no dia 21, anteontem, e em vermelho até o dia de ontem. A gente não tem esses dados atualizados, isso deve chegar nas próximas horas pelo Exército de Israel, mas foram 1.300 ataques só nessa segunda-feira, então dia 23. Vou puxar um pouquinho mais para a gente entender
a intensidade, como falava na reportagem, a parte sul e leste mais atingida, e o governo libanês insiste que esses pontos são de pequenas cidades, vilarejos já pobres no Líbano, e isso deve aumentar esse tipo de dificuldade das pessoas que moram aqui. Avançando, de novo, a gente tem que olhar cada vez mais na visão macro dessa região do mapa. Por quê? Teve uma confirmação de uma notícia que circulou ontem, uma confirmação nesta segunda-feira, que um grupo também supostamente apoiado pelo Irã, como é o Hezbollah, como é o Hamas, de origem xiita ou de orientação islâmica xiita, igual ao Hezbollah aqui do Líbano, que disparou do Iraque até a pequena cidade de Eilat, que fica bem ao sul de Israel, e é um ponto estratégico porque dá acesso a um braço de mar aqui que leva depois para o Mar Vermelho. Numa conta rasa aqui, nós estamos falando que um drone militar e mísseis viajaram pelo menos uns 600 quilômetros, atravessaram a Jordânia e caíram aqui. O que nos leva a crer que pode haver uma resposta, pode haver mais uma retaliação do exército israelense também para esse grupo, porque se vê uma nova frente de ataque. A coisa vai ampliando, né, Favalli? E a reportagem anterior termina com a posição dos Estados Unidos, que tinham um porta-aviões emprestado ali à disposição de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Nunca foram utilizados os equipamentos desse porta-aviões. Os Estados Unidos deslocaram a frota para o Pacífico, de onde ela é originalmente, mas nessa segunda-feira a informação que vem tanto do Departamento de Defesa quanto do Pentágono que ajuda militar para o grande aliado Israel não vai faltar. E aqui eu fui atrás de todas as bases americanas que os Estados Unidos têm na região. São muitas, né? Aqui eu ainda mantive os pontos do Afeganistão. Houve a retirada das tropas americanas no Afeganistão, mas as estruturas ainda continuam. Mas tem tudo. Turcomenistão, no Paquistão, Omã, Arábia Saudita, Kuwait. E aqui eu estou falando de aeroportos com capacidade de decolagem de caças e navios de guerra em bases militares. Aqui eu tirei, né? A gente tinha até questão de 15 dias o USS Theodore Roosevelt, que é um dos maiores porta-aviões dos Estados Unidos e um dos maiores porta-aviões do mundo, voltou para o Pacífico, mas qualquer coisa, existem todas essas frotas e esquadrilhas que podem ajudar Israel. Os Estados Unidos não parecem que vão se engajar numa guerra caso haja uma invasão israelense aqui ao Líbano, mas estão prontos para defender esse aliado que é público e notório já há muito tempo, que é Israel, caso haja uma incursão do Hezbollah a Israel. Muitos capítulos ainda nessa história. A questão é a seguinte, Favalli, Israel tem essa capacidade militar de atuar em várias frentes ou depende de outros países para isso? A gente pode voltar no tempo, porque há 50 anos, quando comemorava 50 anos no dia 7 de outubro do ano passado, né, é uma data coincidente, a tal Guerra dos 6 Dias, sim, quando Israel responde a diferentes frentes de ataque. Claro, estamos falando aí de meio século de diferença, mas o que eu quero ressaltar também é o seguinte, que sim, Israel tem uma enorme capacidade militar. Estou falando de quantidade, de munição, de treinamento, sofisticação, inteligência. Agora, a gente também tem que levar em consideração a situação de trincheira, do que os americanos chamam de boots on the ground. Como é que estão os soldados que estão enfrentando essa guerra? Há um ano, eles estão engajados nessa guerra, já existe um certo estresse, um certo cansaço, um certo desgaste, que agora pode ser uma brecha do Hezbollah, que não entrou naquela guerra com o Hamas, né? É um exército cansado contra outro que está pleno. Claro, as capacidades de Israel são ainda muito superiores ao Hezbollah, mas em título de comparação, o Hezbollah é muito maior que o Hamas. França acaba de anunciar, questão de minutos, uma tentativa de passar um pano, colocar panos quentes, melhor dizendo, para que não haja um engajamento maior dessa guerra, porque, segundo a França e os Estados Unidos já disseram, e com a Assembleia, a Assembleia da ONU começando amanhã, vai haver uma enorme discussão, há um consenso de que uma guerra
de maiores proporções, pode ser um desastre muito grande para essa região. Que eu queria te perguntar. Com o início da Assembleia da ONU amanhã, com inclusive o discurso do presidente Lula, né, que o presidente brasileiro é o que tradicionalmente abre os discursos, qual que deve ser a crítica que vão fazer a Israel? A impopularidade do que vem acontecendo, que a ONU critica muito o que vem acontecendo no Oriente Médio, né? O discurso do presidente Lula, muito provavelmente, está pronto. Como o Brasil lidera a COP do clima no ano que vem, sim, a tendência é que haja uma discussão mais voltada para o meio ambiente, que, aliás, é o tema proposto para a espinha dorsal das discussões, o tema proposto pelas Nações Unidas. Mas a gente tem que observar mais do que vai dizer o presidente Lula e depois o anfitrião, o Joe Biden, provavelmente o seu último grande discurso político antes do encerramento da sua carreira política. Talvez os Estados Unidos pendam um pouco para discutir sobre isso. Na sequência, no mesmo dia, tem a Turquia, que também está perto desse palco aqui. Só que Israel, a autoridade palestina que pode vir a falar, o Irã, estão para os próximos dias, ainda não tem o agendamento deles. Então, muito provavelmente, na Assembleia Geral da ONU, essa discussão fique mais para o final da semana. O Brasil talvez tenha uma posição mais preocupada com o meio ambiente, já os Estados Unidos pode sim tocar nesse assunto. Perfeito. Favale, bom trabalho, a gente continua acompanhando. Até já.